Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela terá como tema os obreiros do Senhor. Toda ela será pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. O nosso amigo Marco Paiva vai falar para a gente sobre o tema. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar, nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Gratidão ao mentor da nossa casa espírita Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guardam aquele templo de oração com tanto amor, com tanto cuidado. Que Jesus, nessa noite de hoje de palestra, possa iluminar o nosso irmão Marcos, para que ele fale tudo de uma maneira simples, tranquila, para a gente absorver tudo que ele for falar. Senhor Jesus, irmão amigo, que nessa noite tão especial da palestra, que o Senhor possa abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que será falado nessa noite tão linda e tão especial. Noite essa que será luzes em nossas vidas. Todo o tema vai ser pautado em cima dos ensinamentos do Mestre Jesus. Nesse momento, estamos todos aptos a ouvir a palestra da noite. Que todos os ensinamentos de Jesus possam tocar fundo em nossos corações. Então, Jesus, eu te convido, continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui. Alguns eu já conheço, alguns estou conhecendo agora, muito bom. Estivemos nessa casa há alguns anos, fazendo um treinamento, né? E agora também chegou a hora de provar que aprendeu alguma coisa, né? Mas o propósito não é mostrar só que aprendeu. Todos nós estudamos a doutrina de Jesus e as suas parábolas. E nós precisamos lembrar que a finalidade delas é nos mostrar o caminho. É o caminho para a vida nova. É isso que nós precisamos colocar dentro do nosso coração, da nossa vontade, de servir e poder caminhar, transformando a humanidade. Primeiro nós e depois o mundo. Eu, quando estou meio rouco, perdão, vocês conseguem ouvir? Tudo bem? Beleza? Quando foi para escolher o tema, eu procurei um tema, como era a primeira vez que eu saía de casa, né? Essa é a segunda, na verdade. Eu queria um tema que remetesse uma característica das nossas casas, já que nossas casas são casas irmãs, né? Nós sempre colaboramos uns com os outros, então nós temos uma verdadeira amizade entre as casas. Então esse convívio que nós temos, essa amizade,
me trouxe a vontade de trazer um tema que falasse sobre a amizade. Mas eu procurei e parecia que estava difícil juntar essas coisas, né? E me surgiu esse tema, ocasionalmente, na distribuição dos temas da casa, me caiu esse tema e eu, preparando ele, descobri que ele tinha tudo a ver com o que eu queria. Foi muito bom. Então eu trouxe ele para vocês, ou para mim também, que eu achei muito prazeroso e até um pouco, vamos dizer, forte no pensamento, as mensagens que ele traz. A maior parte dessa palestra, ela é baseada nos livros do irmão X, e ele traz vários diálogos de Jesus com Pedro. Então, por alguns momentos, eu vou ler alguns dos diálogos dentro do contexto todo. Tá bem? O que é amizade? Muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente gosta das pessoas, ou porque a gente convive com as pessoas, e a gente não presta atenção que esse sentimento que nos aproxima uns dos outros tem um vínculo muito grande com o verdadeiro amor. O gostar não é o gostar da novela, aquela coisa simplesmente material, da atração, mas o gostar realmente tem a ver com o verdadeiro sentimento, com nossa verdadeira fonte, que é o amor de Deus. Então, quando nós pensamos no conjunto, por que nós nos aproximamos das pessoas? Por que nós nos sentimos bem ao lado de pessoas? As pessoas que nos querem bem e as pessoas que nós queremos bem. Isso nos remete à palavra amizade, porque Jesus usa esse termo. A amizade é um símbolo do amor. E nós sabemos que Jesus é o amor por excelência. E o que antecede a vinda de Jesus? O que nós encontramos na história? Ela é contada do povo hebreu, que era escravo do Egito, e foi libertado por Moisés. Nós conhecemos bastante essa história. E esse povo veio na caminhada no deserto até a terra prometida. E lá se fixaram. E, passado 1500 anos, então, desde Moisés, veio o nascimento de Jesus. O que Jesus encontrou naquele povo que foi ali entregue àquela terra que eles consideravam a terra prometida? Jesus, ele sabia muito bem o que a humanidade estava passando, as dificuldades do povo. Na época de Moisés, eles eram escravos dos egípcios. Com a liberdade, Moisés os levou à terra prometida e Jesus encontra esse povo mais uma vez, em parte, dividido em vários povos e mais uma vez escravos, agora dos romanos. Na época, quem governava toda a região que hoje ainda é Israel eram os romanos. Na verdade, os romanos haviam conquistado toda a Europa, parte da Ásia, toda a parte norte da África, incluindo ali toda a região do Mediterrâneo, incluindo Israel. Então, era um povo que vivia ainda com medo, escravizado, E Jesus sabia o que tinha que fazer, óbvio. E ele encontrou o povo nessa condição. Jesus conhecia tudo, ele não tinha medos,
Ele tinha a plena consciência do amor, do bem, o que ele veio trazer. Ele conhecia a vida verdadeira, que não era essa aqui, mas a vida que nos era prometida, a volta ao paraíso, né? É assim simbolizada na Bíblia, como o retorno ao paraíso. Jesus era puro de coração e realmente tudo que ele expressava era amor. Nós vamos poder sempre ler as passagens de Jesus, o carinho que ele transmite, sempre, a todos com quem ele se encontra, a todos que procuram por ele. A humanidade então estava oprimida, sofrendo, muito medo. Não tinham muita liberdade, muito menos escolha no que podiam fazer, pois eram escravizados. Eles estavam carentes, de tudo. Carentes de afeto, carentes de amor, carentes de esperança até. Então o futuro era incerto. Eles não tinham convicção ainda. Eles não conheciam a vida futura, que foi essa que Jesus veio a trazer. E um fato importante é que o povo esperava já a vinda do Messias, que seria então a grande mudança que ocorreria no mundo. Então, é óbvio que Jesus escolheu o momento da vinda para que pudesse mover o mundo, movendo as pessoas. Onde aconteceu a maior parte de tudo na vida de Jesus. Jesus sempre pregava às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia foi sempre o palco dos encontros de Jesus com as multidões. Nós sabemos que os milagres aconteceram ali, vários milagres. Foi ali que ele encontrou os apóstolos, foi ali que ele arrebanhou os 12 apóstolos para fazer os discípulos, para que pudesse então compor o seu grupo que iria disseminar para o mundo a boa nova, que seria o seu evangelho, com todo o conhecimento que ele nos passaria, e nos passou mesmo, do conhecimento para a vida futura. Ele passou o que devíamos fazer para alcançar a vida eterna. Sempre que ele passava pelos caminhos próximos ao Mar da Galileia, sempre haviam multidões, sempre querendo tocá-lo, alguns só querendo vê-lo, muitos alcançando milagres, muitos se convertendo realmente, acreditando mesmo. Muitos foram indiferentes, muitos acharam que ele era um mágico, que ele fazia truques de mágica em suas passagens. Mas aqueles que foram agraciados com os ditos milagres, com as mudanças interiores que eles sofreram, sabiam do que Jesus estava falando, sentiam nele a verdade. Foi assim que Jesus juntou esse grupo, que então ele passou a orientar. Era um grupo de pessoas humildes, nós sabemos que eram pescadores, pessoas humildes e simples. Jesus não escolheu nenhum magnata, nenhum sábio, porque não era isso que importava. Não era por isso que as pessoas deveriam acreditar neles, e sim pelo valor sincero, pelo sentimento que eles iriam demonstrar, assim que despertassem para os conhecimentos que Jesus havia preparado já para nós. Então foi assim que, nos conta o irmão X,
que eles tiveram um pouquinho de dificuldade para se formar esse grupo, porque eles eram pessoas muito simples e também tinham as suas vaidades, tinham as suas características de serem competitivos entre eles, né? E isso foi sendo aplainado por Jesus de acordo com os ensinamentos. Então Jesus foi criando uma harmonia nesse grupo para que eles atingissem um nível por igual, onde todos eles saberiam os princípios que Jesus queria colocar nos corações deles. E foi assim que Jesus, então, é como se tivesse criado regras, mas na verdade não eram só regras, eram ensinamentos já. Como deveriam se comportar? A gente sabe que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, nós temos que ter um comportamento, né? Nós precisamos nos comportar com certas características, né? Não devemos usar certas palavras, não devemos ser agressivos, temos que ser agradáveis. Por quê? Porque vale aquela regrinha dele básica, né? Fazer aos outros o que queremos que nos façam, né? Então Jesus passou algumas regrinhas para que eles adotassem durante o trabalho que eles iriam fazer daí para frente. Não tomar o caminho fácil, buscar a estrada do sacrifício pelo bem de todos. Eu sempre comento quando eu falo que eu falo isso daqui, que eu sempre penso diferente, eu sempre procuro achar o caminho mais fácil para fazer as coisas, né? E quando eu li isso aqui, eu levei um choque, falei, ai meu Deus do céu, eu estou fazendo coisa errada, né? Mas isso são propósitos diferentes, é óbvio, né? A gente não precisa dificultar as coisas, não é por isso, né? Mas não tomar o caminho fácil é aquele do relaxamento, de você negligenciar as coisas, né? Então, não significa tomar o caminho fácil, eu vou fazer aqui porque é mais fácil, mas é porque é melhor, né? Nós temos que ter essa consciência, né? Então, buscar a estrada do sacrifício pelo bem de todos. Não conta. Jesus sempre, a gente tira o corpo fora, né? Na verdade, ele não se inclui, ele pede que não se inclua. Nós vamos avaliar isso daqui por outros que passaram por aqui e adotaram isso. Nós vemos em Francisco de Assis, na sua oração, onde ele coloca sempre dar, amar, não é? Mais do que receber. E o receber não é obrigatório, né? Então, Jesus já colocou aqui para os discípulos na época, não tome o caminho fácil. Faça o melhor sempre para os outros, né? Você é depois. Não penetrar nos centros de discussões estéreis, não perder tempo, né, com a fofoca, com assuntos que não interessam. Todas as contendas que nada aproveitem as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Então, não existe uma forma de alcançar o verdadeiro reino se nós não nos esforçarmos, se nós não escolhermos o caminho, né? A futilidade não é caminho, né? A fofoca, o diz que disse, né? Ou eu acho, eu sei que fulano é, para quê? Nós temos as histórias, né, até de Sócrates, das 3 pereiras, né? O que você está falando vai fazer algum bem? Vai trazer algum benefício para alguém? Ou vai prejudicar? Se vai prejudicar, você não está fazendo nada de bom. Não, mas é verdade o que eu estou falando. E quem disse que alguém está interessado nisso? Né? Está interessado quem está ligado em fofoca. E Jesus coloca muito claro: faça o que
vai engrandecer o teu coração e também o dos teus irmãos. E diante em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Aquelas pessoas que perderam, né, aquela convicção da vida, que perderam o rumo, literalmente, né? Então são as ovelhas perdidas a que Jesus se refere. Nós sabemos que há várias histórias do pastor que larga suas ovelhas no conjunto e vai buscar aquela que está sozinha. Ele dá mais importância para uma do que para centenas que estão ali agrupadas. Porque ele sabe que aquelas estão num conjunto harmonioso. Mas aquela que está desgarrada, ela pode se perder, né? Ela pode não achar mais o caminho de volta. E cabe ao condutor, ao pastor, buscar, orientar, trazer de volta para o convívio dos irmãos. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes de minha parte: é chegado o reino de Deus. Jesus não mede esforços para nos orientar sempre o propósito final. Tudo que ele trouxe em todas as suas parábolas são orientações para o mesmo caminho, né? E só tem um caminho. Eu sempre brinco que a gente gosta de tomar atalho. Daqui para Luanda, qual é o caminho mais fácil? Né? Mas aí é uma coisa de distância. Né? Mas para Deus é sempre uma reta. Para nós chegarmos até Deus, é uma reta única. Como que se consegue pegar atalho quando você tem uma reta para ir? É o caminho mais curto. Nós pegamos atalho assim, né? Ao invés de sair reto, a gente sai procurando atalho. E nós vamos demorar muito mais para chegar. E o pior, sempre que nós saímos, nós temos a tendência de ter que voltar. E quando nós pegamos de novo a linha, nós saímos de novo do lugar. E assim nós vamos aprendendo. Não tem nada de errado. Errar faz parte. Nós precisamos é tentar não errar. Não é? Mas então, esse caminho, ele está lá. Nós precisamos caminhar nele. É encontrar em nós essa verdade para seguir esse caminho. Dizia Jesus para eles: curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Das curas de Jesus, nós podemos lembrar do cego, onde Jesus tira dele a cegueira. Mas nós podemos observar que em todas as curas de Jesus, ele coloca a condição: você quer ser curado? Porque se você não quer ser curado, nem ele curaria. Às vezes ele era perguntado que aquele que precisava da cura perguntava para Jesus se ele queria que ele tivesse curado. E Jesus respondia sim. Então existem algumas diferenças. Quando nós queremos ser curados, a cura tem que vir daqui. A cegueira não é uma cegueira só do mundo. A cegueira
é não ver o que está além do mundo, a nova vida. Quando nós perdemos a nossa vontade de viver, a nossa própria crença de que existe uma vida após essa vida, né? Nós estamos na cegueira, né? Então, nas parábolas de Jesus, há sempre uma visão diferente do que as próprias palavras dizem, né? Quando ele diz ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime e nas desilusões, ele não quer dizer que aquele que morreu, o corpo morreu, que você ressuscite, porque a morte do corpo é uma coisa natural e obrigatória. Ninguém vai fugir dessa, né? Nem Jesus ressuscitava os mortos de corpo. Ele mesmo coloca ressuscitados que estão mortos nas sombras do crime e nas desilusões. Era aquele que está morto no seu sentimento, né? Libertar a pessoa da maldade, né? É fazer com que ela reviva, que ela reacenda a sua vontade de viver. É dessa vida que nós estamos falando, né? Não é da vida, ele morreu, o corpo morreu. Por quê? Porque existe um tempo para o corpo, não para o nosso espírito, né? Nosso espírito não morre jamais. Então, toda vez que nós acordamos, né, de uma fase negativa da nossa vida, nós renascemos, né? A simbologia na Bíblia, quando João Batista faz o batizado, ele faz com que nós tenhamos um fim e um novo começo, né? É um ressuscitar, né? Então, nós estamos sendo ressuscitados, mas a passagem, ela é obrigatória, que nós a façamos. Ninguém vai fazer por nós. Cada um de nós é responsável pelo seu próprio caminho, né? Então, o abrir os olhos, sumir com essa cegueira, é realmente nos abrirmos para nos doarmos, para amarmos de verdade, né? Para servirmos uns aos outros no propósito de um futuro melhor para todos, né? Nós sabemos que o planeta passa por uma transição, né? E isso vem já há 2000 anos. Quando Jesus veio, foi o início de uma nova era para todos. E o planeta começou a mudar, né? Hoje, a coisa, não está bom, mas já foi muito pior, né? Está cada vez melhor. E depende de nós que isso melhore muito mais, né? Então nós precisamos tomar, né, em nós, né, em nossas mãos, na verdade em nosso coração, essa determinação de mudar o mundo, mudando primeiro nós, né? Os nossos sentimentos, o que nós desejamos aos outros, o que nós queremos para todos, né? Por vezes, nos diálogos aqui do irmão X, Pedro tem algumas dúvidas, né? Porque é normal, ele está aprendendo coisas novas e são coisas fortes, né? Ele era um simples pescador, né? De repente ele está virando um pescador de homens, né? Que foi a transformação. E quando tem aquela passagem que nós temos do casamento de Caná, onde Jesus faz o seu primeiro milagre, não no mérito da questão de se era vinho ou era suco de uva, se tinha álcool ou não tinha, isso não é o caso, isso é assunto para outra coisa, mas no propósito aqui, o irmão X coloca para a gente, que Pedro fica assim preocupado, porque na própria descrição do texto das bodas de Caná, coloca claramente que haviam os convidados embriagados, né? Então Pedro coloca assim, fala assim:
que eu posso entender que o Senhor transformou água em vinho? A pedido de Maria, né? Nós temos lá na passagem. E Jesus explica para ele que naquele momento o que importava era a alegria. Aqueles que ali estavam reunidos em nome de uma família, com um propósito de felicidade, né? E então ele explica: os afetos da alma, Pedro, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Esses laços misteriosos, esses afetos da alma, é aquilo que eu comentei no começo. O que é amizade? Né? São esses afetos que nós temos, essa facilidade que nós nos aproximamos uns dos outros e nós passamos a gostar uns dos outros, né? Temos uma intimidade de conversar, de brincar, conviver, é uma irmandade que às vezes não temos dentro de casa com nossos irmãos, com nossos pais, ou até com nossos cônjuges. Às vezes isso acontece, né? Você está melhor com um amigo do que com um irmão, mas são laços. Nós sabemos que a nossa irmandade no mundo, né, é uma coisa magnífica criada por Deus, né? A nossa irmandade não é só dentro de casa. Dentro de casa é uma simbologia pequena perto do que é o mundo, mas é óbvio que a célula da sociedade, a célula importante do desenvolvimento do amor, do perdão, está dentro da família. É muito importante a conquista ali dentro, mas Jesus coloca: a amizade é o vínculo que nós temos uns com os outros. Podemos sair daqui, ir lá para a China e encontrar alguma pessoa e de repente uma empatia natural, né? Um sorriso, e você encontra um amigo que você não sabia que existia aqui. Com certeza eu já sabia que existia, né? Então ele diz, né, que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Por quê? Quando nós temos esse laço para com os amigos, né, com essa amizade, isso é uma forma de amor. E isso nos aproxima de Deus, não é? Porque nós sabemos que Deus é amor, tá? Então diz Jesus: saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Então, ele coloca que aquele momento era um momento de criar esse vínculo maior, né, de amizade. Então, que os amigos se sentissem literalmente em casa e envoltos por amigos, né? As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então é o dando, né, mais do que recebendo. Se você dá tudo que tem de você e as pessoas se sentem felizes, é óbvio que você vai estar feliz, né? Então você não precisa mais nada, porque você já doou e já recebeu essa felicidade de volta, né? É uma troca simples. E ainda assim Pedro pergunta: e como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Nós já sabemos a resposta, é óbvio, né? Agora, porque ele já ensinou anteriormente, e nós já ouvimos falar muito, né? Mas nós sabemos que Paulo, né, ele expressa muito bem o amor, né? Onde ele diz que o amor nunca espera a recompensa, não é verdade? Então Jesus diz a Pedro: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera a recompensa. A renúncia é seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da sua vida, a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. Então nós não precisamos de muito mais, né? Quando nós renunciamos ao receber,
né, nós já estamos ganhando. Né? Porque nós estamos dando. E quando nós damos, nós recebemos. É a matemática, né, que Jesus deixou para nós do amor. Só é amado aquele que ama. Né? Indiretamente, porque ele não precisa esperar, porque ele será amado. Aí Pedro, acho que ele gostava de complicar um pouco Jesus, mas ele era curioso, né? A verdade é essa. Quando nós temos em Mateus, capítulo 10, versículo 37, onde Jesus diz, né, que aquele que não estivesse decidido a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e dos irmãos, né, não podiam ser seus discípulos. Então, Pedro pergunta: mestre, como é que eu posso conciliar essas palavras tão duras, né, com as vossas anteriores de tanto amor, de tanto carinho? E até meio contrassenso, eu falo para vocês, o amor verdadeiro e sincero não espera recompensa. Né? Ele está falando de amor. E em seguida ele vai falar sobre quem não deixar pai, mãe e os irmãos e me seguir, né, não serve para seguir. É estranho. Né? Ele está, de certa forma, aparentemente renegando a família, o amor da família, porque você deve romper com a tua família para seguir a Deus. Não é muito do feitio de Jesus, porque não faz sentido, né? Então, se você interpretar as palavras secamente, só isso, você tem essa impressão. Mas Jesus esclarece: a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida, antes exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas, de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. Aqui todo mundo já está grandinho, quase todo mundo já saiu de casa, quase todo mundo abandonou pai e mãe. Pois é, né? E quando nós lemos que Jesus pede aquele que não abandonar o pai e mãe e os irmãos, não pode me seguir. E a gente faz isso por teoricamente menos. Não é nem para seguir Jesus, mas é para seguir outra vida, para constituir outra família. Mas a gente sai de casa, deixa o pai, a mãe e os irmãos, e a gente deixa de amar. A sabedoria é muito grande. Né? Então nós precisamos raciocinar sempre. Né? Quando ler, né, prestar atenção no coração. Porque a palavra, como ele diz, né, como conciliar essas palavras tão duras? Abandonar pai e mãe. Né? Na controvérsia das outras que falam do amor. Ele está falando da mesma coisa. Né? Você precisa se desligar, porque Deus é maior. Então ele coloca bem claro, né? A verdadeira fé você deve colocar no poder de Deus, que está acima de tudo e de todos. Não é? Continua Jesus. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino dos céus, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Então ele é bem claro, né? A família é o nosso alicerce de vida, é a nossa estrutura de amor, mas o amor a Deus tem que ser superior a isso.
Tá certo? E ele diz: já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? E ele então coloca aqui aquele ponto que é mais difícil, que é nós abrirmos mão, às vezes, porque nós somos muito materialistas, até egoístas, né? Não queremos largar nada, nós queremos só pegar mais, né? Não queremos doar. Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar das coisas. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. Então aqui ele coloca justamente aquele detalhe da família, né? Há um momento em que você opta por mudar, porque é necessário, faz parte do nosso crescimento, né? Da nossa evolução. Assim como hoje é da família, né? No mundo espiritual é a nossa grande família, somos todos da mesma família, né? E o que ele sempre quis colocar que nós tivéssemos aqui. A grande família que existe no mundo espiritual é a mesma que está aqui encarnada. Somos os mesmos. Não somos diferentes. Estamos de forma diferente. Mas o nosso sentimento tem que se desenvolver aqui da mesma forma como ela. Lá, aparentemente, é mais fácil de você ver as coisas. Mas é aqui que é a escola, é aqui que nós aprendemos a lidar com nossos sentimentos, né? Com essa capacidade de perder, de doar, né? E até de receber, porque a humildade faz parte da nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida. Saber receber também, né? Porque senão todo mundo quer doar, mas vai doar para quem? Se todo mundo quer doar, alguém tem que receber, né? Então, os mais desafortunados, nós somos desafortunados. Todos nós precisamos de carinho, precisamos de amor, não é? É uma lei muito justa, a de Deus, né? Então, isso é muito importante. O irmão X coloca para nós aqui uma lembrança de que em João, capítulo 15, versículo 15 também, Jesus coloca uma frase bastante, é um versículo, né, bastante, bonito mesmo. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Ele, mais uma vez, coloca a palavra amigo. Vejo que ele não usa a palavra irmão, porque nós somos irmãos, nós sabemos disso, porque o Pai é um só. Mas é interessante que ele coloca sempre amigos, porque ele mesmo coloca que esses laços que nos unem, a amizade, essa é espontânea. Ninguém obriga ninguém a ser amigo de ninguém. Nós somos porque queremos, porque sentimos verdadeiramente. Então ele coloca a mesma coisa, né? Tenho-vos chamado amigos porque vos revelei tudo o que ouvi de meu Pai. Ele se coloca na mesma condição que nós. Ele ouviu do Pai e passou os irmãos, né? Os amigos, que agora ele coloca como amigos. E nós estamos incluídos, não vamos esquecer disso, né? Não eram só os 12 que eram amigos dele, é toda a humanidade. Porque no momento do Calvário, quando Jesus atravessa a Via Crucis, né, assim chamada, até onde ele foi crucificado, nas ruas de Jerusalém, por onde ele passava, né, haviam cordões de pessoas cercando as ruas, olhando aquele sacrifício que ele fazia. E ele não se queixava. Ele não reclamou em nenhum momento.
né? Ensinando a renúncia, onde ele abria mão de tudo, abria mão da própria vida na terra, para nos dar aquele resplandecente da ressurreição, que na verdade nos mostra que o corpo padece, mas nosso espírito permanece. Então Jesus abre mão do corpo para que nós não tenhamos medo, para que nós possamos compreender que essa passagem, que a morte, ela é simplesmente um fenômeno dessa natureza, mas o nosso espírito sobrevive sempre com o aprendizado que teve aqui. Então ele mostra, não tenha medo. Olha tudo que ele sofreu, apanhando, sangrando, sofrendo, exausto, né? Crucificado, sangrando na cruz. Para nós é sofrendo, porque nós temos aquele sofrimento, aquela coisa enraizado no medo, né? Para ele era uma renúncia a tudo, nos mostrando o portal da vida eterna, né? Não se queixou e ensinou então a renúncia por amor ao reino de Deus. Por nós, para nós, nos mostrando o caminho, revelando assim então a sua última lição encarnada na terra. Quando Jesus escolheu os discípulos entre os simples, né, ele escolheu dentre o povo. Nós somos o povo. Hoje nós somos o povo. E se ele estivesse aqui hoje, fazendo a escolha, ele escolheria dentre nós. Mas não somos escolhidos porque você é melhor, você é melhor, você é melhor. Não. Foi porque ele precisava de um grupo que trabalhasse com aquilo. Então existiam afinidades e ele sabia disso. Os discípulos conheceram a verdade, né, que Jesus trouxe, e ainda hoje, pelos evangelhos, nós temos essa mesma verdade, e nós só conhecemos isso porque ele fez a escolha, e essa escolha trouxe para nós o Evangelho de Jesus. E lá temos todas as orientações para a vida. Precisamos ouvir com o coração, né, as parábolas de Jesus. Elas nos trazem muito ensinamento. Isso é muito importante. E não esquecermos que toda reunião, né, que vocês fizerem, e reunião para reunir tem que ser pelo menos 2, né? Precisamos de 2 pessoas para fazer uma reunião. É o mínimo, né? Aqui, né? Não é para reunir com um monte aqui por fora, né? Mas Jesus disse: somos seus amigos. Isso a gente já sabe, que nós somos amigos de Jesus. Mas ele deixou em Mateus capítulo 18, versículo 20: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então, a gente não precisa se preocupar. Ele partiu, entre aspas, porque ele nunca saiu daqui. Ele está sempre onde nós estamos, onde nós nos reunimos em seu nome. Certo? E precisamos realmente ter essa certeza, porque disso, né, é que nós temos aquela visão, né, do futuro. Porque Jesus prometeu
que estaria conosco. E nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós temos os mentores da casa que nos ajudam, né? Temos os bons espíritos que estão sempre ao nosso lado. E eles trabalham com Jesus. Beleza? Ele pede que nós não tenhamos medo de amar, né? Não só amar uns aos outros, mas amar a verdade, que é muito importante. O reino de Deus, né? Porque esse reino representa a mais pura junção, né, do amor de todos. Só vamos alcançar em conjunto, né? O planeta vai mudar por conta disso. E nós precisamos fazer parte disso. Paulo de Tarso nos diz, em suas palavras, em Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Já não sou mais eu quem fala e quem age, mas o Cristo é que age em mim. Se fosse simples, como Paulo está falando em palavras, era fácil, eu vou deixar, seja lá o que Deus quiser, né? Não é verdade? Mas não é isso que ele está falando. Para que Jesus viva em mim, para que Jesus haja em mim, para que Jesus fale comigo, é preciso que eu atinja esse nível, que eu esteja junto da verdade, que eu sinta, que eu seja transformado nesse amor que representa Jesus. Aí sim nós estaremos com Ele e Ele em nós. Seremos um só, né? Assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um só. Ele sabia tudo o que Deus queria. Ele sabe. Vamos tirá-lo, né? Nós precisamos chegar lá. Porque Jesus disse que nós somos deuses. Nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Nos conta ainda o irmão X, o Humberto de Campos, né? Tanto faz, né? Que quando Jesus convidou esses 12 companheiros para colaborar com ele na difusão do Evangelho, Jesus e os apóstolos constituíram o mais perfeito trabalho de equipe em favor da humanidade. As regras de vida que nós temos no Evangelho são a prova disso, tá? Juntos, eles fizeram a mudança do mundo. Uma coisa que era pequena, se nós olharmos no mapa, o tamanho que era 12 pessoas, 13 com Jesus, e posteriormente os 12, conseguiram transformar o mundo. Hoje o mundo é uma parte cristã, né? Então, o que ele queria, a semente que ele plantou, funcionou. Agora, o convite que ele fez para os 12 foi para que divulgassem a sua doutrina. Não nos esqueçamos que, posteriormente, Jesus acabou falando que ele rogaria ao Pai para que nos enviasse outro Consolador. E nós estamos presentes nessa casa, que é a simbologia hoje aqui para nós. A doutrina espírita veio nos elucidar o que é, na verdade, a vida espiritual, né? Por isso nós devemos, assim como os apóstolos, os discípulos, aprenderam, e eles aprenderam com o mestre, que não tinha nada escrito, porque tudo estava nele. Ele exalava toda a verdade, ele fazia, né? Nós precisamos nos ater aos conhecimentos. A doutrina espírita tem aí as nossas obras básicas, os 5 livros,
né, que Kardec compilou com os espíritos para nos elucidar de tudo que nós precisamos saber, tudo. Basta esses 5 livros. Tem mais um monte, não tem problema. Todos eles nos ajudam a compreender um pouquinho mais, né, a história de alguns romances que nos mostram o mundo espiritual. Mas as 5 obras básicas são essenciais. Ali tem o conhecimento sólido da verdade que Jesus prometeu e nós recebemos. Então precisamos estudar sempre. Mas ele convidou 12 e, na verdade, desses 12, o convite se estendeu à humanidade. Todos nós somos convidados de Jesus para que possamos fazer parte da equipe dele. Hoje nós somos uma equipe aqui. Estamos aprendendo, estamos divulgando a doutrina de Jesus. Estamos aprendendo um pouquinho mais do que nós precisamos fazer por nós mesmos e pelos outros. A história nos conta coisas maravilhosas de Jesus. E foram poucos anos que ele esteve aqui. Mas isso é contado ano após ano, boca após boca, livro após livro, e o mundo inteiro conhece. Isso é muito bom. Já que o convite está aberto, né, todos nós estamos convidados, então sejamos bem-vindos à equipe de Jesus e que Ele nos abençoe. Obrigado a vocês. A Maria pediu que eu fizesse o encerramento. Eu peço a todos que elevem seus pensamentos ao Pai, ao plano maior, aos bons espíritos que nos acompanham, e a Jesus, o nosso Mestre, pedindo ao Pai que nos abençoe todos os dias, para que possamos com sinceridade amar, que possamos em nosso coração acender essa chama que nos elevará e que fará com que recebamos sempre dos irmãos o amor também. Pedimos ao Pai que nos oriente todos os dias para que sejamos fortes ante as dificuldades, para que sejamos corajosos, para que sejamos usuários da verdade, para que possamos ser fortes em nosso Calvário, para que possamos, juntos, unidos, nesse amor que Cristo demonstrou, caminharmos junto a um futuro melhor. Agradecemos ao Pai e a todos os presentes. Que assim seja. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria, sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare.